Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 16 de junho, quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Peçamos ao Senhor, Deus da vida, que nos oferece a sua palavra que edifica, que orienta, que ilumina, que possa ser acolhida por nós, em nossa vida, em nosso coração. E como diz a antífona de hoje, ouvi, Senhor, a voz do meu apelo, tende compaixão de mim, atendei-me. Esta é a súplica. Nós pedimos auxílio ao Deus da vida, que possamos acolher a sua palavra, pois a palavra de Deus traz para nós vida e vida plena. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, depois do 16 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu está jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus nos convida a refletir sobre 3 realidades da relação do nosso convívio para com. Primeiro, por meio da esmola, somos convidados a conviver com o nosso próximo e a não ser indiferente às suas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas emocionais ou espirituais. Somos todos convidados a confiar, a dar aquilo que é necessário àquele que mais passa dificuldade. Quando deres a esmola, não toque trombeta, não seja reconhecido diante dos outros. Aquilo que realizares em favor do teu irmão, daquele que Deus te confiou, faça na humildade,
faça com discrição, para que Deus mesmo, Ele possa compreender que a tua oferta, que aquilo que ofereces é verdadeiramente de coração puro. Depois, nós temos uma outra convivência, uma outra relação que é para nós descrita no Evangelho de hoje. A oração. Jesus que diz que a oração deve ser realizada no íntimo. É claro que precisamos de realidades exteriores para que possam nos ajudar a compreender, a perceber o amor de Deus em nossa vida. No entanto, a oração deve partir primeiro do interior, do íntimo, do encontro pessoal com Deus no mais íntimo de nós, no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma. Por isso que a oração, ela também deve experimentar por diversas vezes o silêncio interior. Mas claro, hoje em dia, na correria em que estamos vivenciando, dificilmente paramos para o silêncio, pois nós não conseguimos escutar as vozes interiores que temos. Parar em silêncio, viver esta oração na intimidade, no íntimo, como diz aqui no quarto, é reordenar as vozes interiores que muitas vezes nos afastam de Deus. As vozes que não nos permitem ouvir a voz de Deus. Portanto, nós precisamos ter esta postura, a postura de nos colocar inteiramente na presença do Senhor. O entrar no quarto, fechar as portas para rezar, não é se ausentar do mundo, mas se recordem, o quarto é o lugar da intimidade da pessoa, do casal, aonde nós vivemos conosco mesmo, aonde temos, portanto, ali a graça de viver o mais profundo e íntimo conosco. E é nesta intimidade que Deus quer estar conosco, quer conversar conosco, quer viver um caminho de diálogo oracional. Por fim, nós temos uma terceira relação. Aqui o jejum é a relação para conosco mesmo. Perceba que a oração já nos imprime um pouco isto. A oração silenciosa, o silêncio nos leva a nos confrontar conosco mesmo. Viver este caminho do jejum, de procurar não estar triste, de lavar o rosto, perfumar a cabeça, significa em um primeiro momento, dentro de tudo aquilo que a palavra pode nos trazer como sentido, como estamos olhando para nós? Se somos convidados a amar o próximo, até mesmo os inimigos, é importante primeiro pedir a graça de Deus de nos amar, de nos respeitar. Como você está vivendo contigo mesmo, na vivência cotidiana? Procura se amar, se cuidar, zelar de si mesmo, para que assim também possa se abrir aos outros, se abrir a Deus. Peçamos, portanto, ao Deus da vida esta graça, que na experiência da intimidade de nosso coração possamos aprender a nos amar, para amar o nosso próximo e assim amar verdadeiramente a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.